O milagre que mudou a vida de Amanda, da dor à vitória nos braços de Deus. Amanda Oliveira tinha apenas 22 anos quando recebeu o diagnóstico que abalou sua vida, miosite, uma doença autoimune rara que causa inflamação crônica nos músculos, deixando-a com dores insuportáveis, fraqueza progressiva e a perspectiva de depender de medicamentos fortes pelo resto da vida. Os médicos foram claros, não havia cura, apenas controle dos sintomas. A jovem, que sonhava em ser professora, viu seus planos desmoronarem. As noites eram de choro, os dias, de lutar contra a exaustão. Sua mãe, Dona Maria, uma mulher de fé simples, orava por ela em voz baixa, mas Amanda, revoltada, questionava: por que Deus permite isso? Foi numa tarde de quarta-feira, quando a dor nas pernas a impediu até de levantar da cama, que sua tia, Rosa, uma fiel da Igreja Universal do Reino de Deus, apareceu em sua casa com um convite que mudaria tudo: vem comigo hoje à noite, Amanda. Lá tem gente que ora com fé, e Deus faz milagres. Não custa tentar. Amanda, cética, respondeu com amargura: já tentei de tudo, tia. Remédio, médico, até benzeção. Nada adianta. Mas Rosa, persistente, segurou sua mão e disse: lá é diferente. Lá, Deus ouve. O primeiro passo, chegando à igreja. Naquela noite, Amanda entrou arrastando os pés na Universal, apoiada no braço da tia. O templo estava cheio, o louvor vibrante, e ela sentiu algo estranho, uma paz que não entendia. Quando o pastor subiu ao altar e começou a falar sobre libertação e milagres, Amanda sentiu lágrimas escorrerem. Hoje é o seu dia, ele declarou, olhando diretamente para ela. Deus vai te curar, mas você precisa crer. No final do culto, houve a corrente de oração. Amanda, ainda incrédula, foi levada pela tia até a frente. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, ungiu-a com óleo consagrado e começou a orar com autoridade: em nome de Jesus, eu quebro essa doença. Sai agora, espírito de enfermidade. Esta jovem é livre. Amanda sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. Creia, filha. Deus já está agindo, disse o pastor. Ela saiu da igreja naquela noite com uma mistura de esperança e dúvida. Mas algo havia mudado. Pela primeira vez em meses, conseguiu dormir sem dor. A fé que cresce, dízimo, ofertas e a fogueira santa. Nos dias seguintes, Amanda voltou à igreja. Participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde aprendeu que a fé sem obras é morta. Se você quer um milagre, tem que mostrar a Deus que está disposta a lutar, disse o pastor em uma pregação. Foi então que ela tomou uma decisão. Mesmo com o salário mínimo do estágio, começou a separar o dízimo e ofertas, como um ato de fé. Se Deus é dono de tudo, por que não confiar nele também nas finanças, pensou. Na Fogueira Santa de Israel, um culto especial de libertação, Amanda foi ao altar mais uma vez. Dessa vez, ela mesma clamou: Senhor, eu não aguento mais. Cura-me, e eu servirei a ti pelo resto da vida. O pastor orou com unção, e ela caiu no chão, chorando. Quando se levantou, sentiu as pernas mais leves. Glória a Deus, gritou alguém ao seu lado. Mas o inimigo não desistiu. Na semana seguinte, as dores voltaram com força. Desanimada, Amanda quase desistiu. Foi quando uma irmã da igreja, Sister Ana, a abordou: Filha, a batalha é real, mas a vitória já é nossa. Você tem que persistir. Ela a convidou para a vigília de sexta-feira. É na madrugada que Deus opera, disse. O milagre, a cura que os médicos não explicaram. Na vigília, o templo estava lotado. O pastor falou sobre a importância de não desistir na hora da prova. Amanda, com lágrimas, subiu ao altar novamente. Desta vez, não foi só o pastor que orou, dezenas de mãos se levantaram sobre ela. Em nome de Jesus, seja curada, clamavam. Ela sentiu como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. De repente, uma dor aguda nas costas e então, um alívio instantâneo. Quando abriu os olhos, estava de pé. Sem muletas. Sem dor. No domingo seguinte, Amanda subiu ao altar para dar seu testemunho. Eu vim aqui arrastando os pés, e hoje estou correndo. Os médicos disseram que não tinha cura, mas Jesus me curou. A igreja explodiu em glórias. Muitos choravam.
O pastor, emocionado, disse: "Isso é o poder de Deus. Quando a gente crê de verdade, ele age." Uma semana depois, Amanda voltou ao médico. Os exames mostravam remissão total da miosite. "Isso não tem explicação científica", disse o reumatologista, espantado. Amanda sorriu. "Tem sim, doutor. Chama-se Jesus." A transformação, de vítima vitoriosa. Hoje, Amanda não só está curada como se tornou uma obreira na Universal. Ela ajuda na corrente de oração, testemunha para outros doentes e ensina na escola da fé. "Aprendi que Deus não nos dá só o que a gente quer, mas o que a gente precisa para crescer", diz. Sua lição de vida? A fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se ele já tivesse feito. "Quando eu dei o dízimo mesmo com pouco, quando fui à vigília mesmo cansada, quando orei mesmo sem ver resultado, foi aí que ele agiu." Deus não falha. A gente é que às vezes desiste cedo demais. E toda vez que alguém pergunta como ela foi curada, Amanda responde com o mesmo sorriso confiante: "Na Igreja Universal, Deus faz o impossível. Basta você crer." Glória a Deus pelo milagre de Amanda. Se você também está passando por uma batalha, não desista. Busque a Igreja Universal mais próxima. Seu milagre está chegando. A vida de Amanda mudou completamente depois da cura. Não era só o corpo que estava livre da doença, mas o coração transbordava de uma alegria que ela nunca tinha sentido antes. Os médicos, que antes davam diagnósticos sombrios, agora olhavam seus exames com espanto. "Isso não tem explicação médica", dizia um deles, balançando a cabeça. Amanda sorria e respondia: "Tem sim, doutor. O nome disso é Jesus." Mas a história não parou por aí. Um dia, enquanto ela testemunhava na igreja, uma mulher chamada Marisa se aproximou chorando. "Minha filha tem a mesma doença que a senhora teve. Os médicos disseram que não há mais o que fazer." Amanda abraçou aquela mãe desesperada e sentiu no peito a mesma dor que já havia sentido. "Venha comigo", disse, levando-a até o altar. Naquela noite, durante a corrente de oração, Amanda orou com uma fé que contagiou a todos. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, mas uma súplica sincera, como quem fala com um pai que ouve. "Senhor, a senhora já viu o que o Senhor fez por mim. Agora, eu peço pela vida dessa criança. Não é justo uma mãe sofrer assim." A igreja inteira se uniu em clamor, e o pastor, com autoridade, declarou: "Em nome de Jesus, essa criança está curada." 3 dias depois, Marisa voltou à igreja com a filha nos braços. A menina, antes pálida e fraca, corria pelo salão, rindo. Os exames mostravam: a doença tinha desaparecido. "Foi igualzinho com a senhora", Marisa chorava, agradecida. Amanda abraçou as duas e sentiu que sua missão estava só começando. Hoje, Amanda lidera um grupo de apoio na igreja para pessoas com doenças crônicas. Ela não promete curas, mas ensina uma coisa que aprendeu na dor: Deus não muda a nossa história, ele reescreve. Às vezes, o milagre não é a cura imediata, mas a força para enfrentar a batalha. E outras vezes, ele faz muito mais do que a gente pede. E assim, toda semana, novas pessoas chegam à Igreja Universal com suas dores, seus medos e suas últimas esperanças. E lá estão Amanda e tantos outros, prontos para dizer: se Deus fez por nós, Ele fará por você também. Basta crer e não desistir. Porque na CCB, os milagres não são lendas. São histórias reais, como a de Amanda, que provam: quando a fé encontra a obediência, o impossível se torna possível. E o melhor de tudo: essa história ainda está sendo escrita. Talvez a próxima página seja a sua. Naquela mesma semana, enquanto Amanda compartilhava seu testemunho com lágrimas nos olhos, um homem chamado Roberto entrou pela primeira vez na igreja. Ele vinha carregando um peso que parecia impossível de suportar. Sua filha, Sofia, de apenas 7 anos, estava há meses lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. Os exames mostravam pior a cada semana, e os especialistas já falavam em qualidade de vida em vez de cura. Roberto sentia que o chão sumia debaixo dos seus pés sempre que olhava para a menina, tão frágil na cama do hospital. Ele não era de frequentar igrejas. Na verdade, nunca tinha entrado em uma.
Mas naquela tarde, depois de mais uma noite em claro ao lado da filha, ouviu no rádio o testemunho de uma mãe que falava sobre um milagre na CCB. Algo dentro dele disse: vá. Não custa tentar. E ali estava ele, no fundo do templo, com as mãos trêmulas e o coração apertado, ouvindo Amanda falar sobre a fidelidade de Deus mesmo quando tudo parece perdido. Quando o pastor fez o convite para quem precisava de uma oração, Roberto hesitou. Mas então lembrou do sorriso fraco de Sofia, dizendo: papai, eu quero ir para casa. Foi o suficiente. Ele levantou a mão, e em segundos, obreiros estavam ao seu lado, colocando as mãos em seus ombros e orando com uma fé que ele nunca tinha visto antes. Não eram palavras bonitas ou vazias, eram clamores, como se estivessem falando diretamente com Deus, como se já vissem a vitória. Senhor, o Senhor conhece a dor desse pai, orava uma irmã ao seu lado, com voz firme. Mas o Senhor também conhece o plano de restauração para Sofia. Hoje, o inimigo não vai roubar mais essa família. Roberto sentiu algo estranho acontecer dentro dele. Não era alívio, ainda não. Era como se uma chama pequena, que ele nem sabia que existia, começasse a queimar. Quando abriu os olhos, viu que várias pessoas ao redor também oravam por ele, mesmo sem saber sua história. Aquilo o quebrantou. Pela primeira vez em meses, ele chorou sem vergonha, e aquelas lágrimas eram diferentes, eram de esperança. No dia seguinte, Roberto voltou para o hospital com um propósito novo. Antes de entrar no quarto da filha, parou no corredor, respirou fundo e falou baixo: Deus, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor pode. Quando abriu a porta, Sofia estava sentada na cama, mais pálida que nunca, mas com os olhos brilhando. Papai, hoje eu sonhei que a gente brincava no parque, ela disse, fraca, mas sorrindo. Roberto segurou sua mãozinha e, pela primeira vez, não respondeu com um incha deusa forçado. Em vez disso, sorriu de volta e disse: Então vamos pedir a Deus para tornar esse sonho real, princesinha. Ele não sabia como, mas algo dentro dele já não aceitava mais a derrota. Naquela noite, durante o culto na CCB, o pastor falou sobre a importância da persistência na oração. Roberto foi à frente novamente, dessa vez com uma foto de Sofia no bolso. Enquanto oravam por ele, uma irmã teve uma palavra profética. O Senhor diz que essa criança não pertence à doença. Ela pertence a ele. E o que é do Senhor, ninguém pode tocar. Roberto saiu da igreja com a foto apertada na mão e uma certeza no coração: não ia desistir. Todos os dias, antes de visitar Sofia, ele passava na CCB, mesmo que por poucos minutos, para orar no altar. Os obreiros o acolheram como família, e Amanda, que já tinha ouvido sua história, sempre o encorajava. Roberto, eu também achei que meu caso não tinha jeito. Mas Deus não olha para o que a gente vê. Ele olha para o que ele pode fazer. Uma semana se passou. Os médicos marcaram novos exames, preparando a família para más notícias. Mas quando os resultados saíram, o hematologista ficou em silêncio por longos segundos, olhando para as folhas como se não acreditasse. Isso não faz sentido, ele murmurou. Os níveis estão normalizando. É como se a doença estivesse regressando. Roberto não conseguiu segurar as lágrimas. Não era uma cura completa ainda, mas era um sinal. Um milagre em progresso. Quando voltou à igreja no domingo seguinte, foi com Sofia no colo. A menina, ainda frágil, mas com mais cor no rosto, sorria para todo mundo. O templo explodiu em aplausos e glórias a Deus quando Roberto subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Eu vim aqui sem fé, só com desespero, ele disse, com a voz embargada. Mas Deus me mostrou que ele não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste dele. Minha filha está viva, está melhorando, e eu sei que isso não é obra do acaso. É obra de Deus. Enquanto Roberto falava, uma mulher na última fileira chorava em silêncio. Ela se chamava Marisa e havia perdido o marido havia 3 meses. A dor era tão grande que ela tinha parado de sair de casa, convencida de que Deus a tinha abandonado. Mas ao ouvir aquele pai falando sobre esperança onde não havia mais nenhuma, algo dentro dela se mexeu. Se Deus pode fazer isso por eles, será que Ele ainda pode me ajudar? E assim, sem nem perceber, Marisa se levantou e foi até a frente, onde obreiros a receberam com braços abertos.
Enquanto oravam por ela, uma paz que ela não sentia há anos começou a invadir sua alma. Porque na CCB, os milagres não são apenas para alguns. São para quem crê. Para quem, mesmo com as mãos vazias, se entrega nas mãos de Deus. E assim como Amanda, Roberto e agora Marisa estavam descobrindo, quando a gente para de olhar para o tamanho do problema e começa a olhar para o tamanho do nosso Deus, tudo muda. E a melhor parte? Essa história não para por aqui. Todo dia, em algum lugar, alguém está entrando pela primeira vez na igreja, carregando uma dor que parece sem solução. Mas lá dentro, eles vão encontrar pessoas como Amanda, Roberto e tantos outros, prontos para dizer com convicção: se Deus fez por nós, Ele fará por você também. Basta dar o primeiro passo. O resto, Ele cuida. Marisa sentiu algo estranho acontecendo dentro dela enquanto as irmãs continuavam orando. Era como se uma mão invisível fosse tirando, camada por camada, o peso que ela carregava há tanto tempo. As lágrimas escorriam sem que ela percebesse, e de repente, uma palavra saiu de sua boca sem que ela planejasse. Eu perdoo. Aqueles 2 palavrinhos, tão simples, mas que ela nunca havia conseguido dizer, ecoaram no salão quase vazio. As irmãs que oravam com ela se entreolharam, emocionadas, porque sabiam, aquele era o momento em que Deus estava agindo. Marisa não tinha mais ódio no coração. Não tinha mais raiva daquela pessoa que tanto a havia magoado. Era como se algo dentro dela tivesse sido quebrado para que uma coisa nova pudesse nascer. Quando ela abriu os olhos, sentiu o corpo leve, como se tivesse tirado um casaco pesado depois de anos usando. As dores de cabeça que a atormentavam há meses haviam sumido. O aperto no peito, aquele que os médicos não conseguiam explicar, também. E o mais incrível, pela primeira vez em anos, ela conseguiu respirar fundo sem sentir que ia desmoronar. Irmã, você sentiu? Perguntou uma das obreiras, segurando suas mãos. Marisa sentiu, ainda sem palavras. Como explicar que, em poucos minutos, Deus havia feito que anos de terapia, remédios e choro não conseguiram? Ela só sabia de uma coisa: não era mais a mesma pessoa que tinha entrado naquela igreja algumas horas antes. Naquela mesma noite, Marisa foi para casa e fez algo que não fazia há muito tempo: abriu a Bíblia. Não sabia bem por onde começar, mas suas mãos pararam em Salmos 34, 18, Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Ela leu aquelas palavras 1, 2, 3 vezes, e sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ela. Não era coincidência. Era confirmação. No domingo seguinte, ela voltou à CCB. Desta vez, não foi arrastada por uma amiga ou por desespero. Foi porque queria estar ali. Queria ouvir mais daqueles louvores que a faziam sentir paz, daqueles sermões que pareciam responder suas dúvidas antes mesmo que ela as fizesse. E, principalmente, queria estar perto daquelas pessoas que, sem nem conhecê-la direito, haviam acreditado nela mais do que ela mesma. Quando o pastor chamou os que queriam dar um passo na fé, Marisa não hesitou. Subiu ao altar com as pernas trêmulas, mas com o coração firme. Lá, entre lágrimas e sorrisos, ela entregou sua vida a Jesus. Não foi um momento dramático com fogos de artifício ou vozes do céu. Foi simples. Foi real. Foi o início de tudo. Nos dias que seguiram, as mudanças em Marisa eram tão visíveis que até seus vizinhos perceberam. Ela, que antes vivia fechada em casa, começou a sorrir para as pessoas na rua. Parou de tomar os remédios para a ansiedade, não porque o médico mandou, mas porque não precisava mais. E o maior milagre de todos: depois de anos sem falar com a família, ela pegou o telefone e ligou para a mãe. Não houve brigas, não houve cobranças. Só um pedido simples. Mãe, eu quero começar de novo. Do outro lado da linha, o silêncio foi seguido por um choro abafado. Depois, a voz trêmula da mãe. Minha filha, eu também. Marisa não sabia, mas naquela mesma semana, em outra cidade, um homem chamado Carlos estava prestes a entrar pela primeira vez na CCB. Ele carregava uma dor diferente, a perda do filho em um acidente. As pessoas diziam que o tempo curaria, mas o tempo só tinha feito a ferida doer mais. Até que um colega de trabalho, que havia mudado depois que começou a frequentar a igreja, olhou nos seus olhos e disse: Irmão, eu não sei como é a sua dor, mas sei quem pode curá-la.
Vem comigo domingo. Carlos foi. Relutante, cético, com o coração em pedaços. Mas foi. E lá dentro, entre os louvores e as orações, ele ouviria histórias como a de Amanda, que foi curada de uma doença sem esperança. Como a de Roberto, que deixou as drogas e hoje é um homem de Deus. E como a de Marisa, que encontrou paz onde só havia amargura. E então, ele entenderia, na CCB, não há casos perdidos. Só pessoas que ainda não conheceram o poder de Deus. Carlos sentou-se nos últimos bancos, com os olhos fixos no chão, como se temesse que alguém notasse sua dor. Mas ali, ninguém julgava. As mãos que o cumprimentaram na entrada foram gentis, os sorrisos sinceros. Ele tentou se concentrar nas músicas, mas as lágrimas teimavam em vir. Quando o pastor começou a pregar sobre a restauração que só Deus pode dar, algo dentro dele estremeceu. Foi então que o irmão que o convidou se aproximou e sussurrou: Vamos orar por você, irmão. Deus quer te abraçar hoje. Carlos não resistiu. No altar, de joelhos, com as mãos trêmulas, ele derramou tudo o que guardava há anos. Não foram palavras bonitas, foram gritos de dor, lágrimas que molharam o chão. E ali, entre irmãos que também já haviam chorado, ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e orou com uma fé que Carlos nunca tinha visto. Não eram palavras vazias, eram verdades que penetravam sua alma. E então, como um rio que transborda, veio a paz. Não foi uma cura instantânea da saudade afinal, o amor por um filho não se apaga, mas foi como se Deus mesmo dissesse: Eu estou aqui. Eu carrego essa dor com você. Nos dias que seguiram, Carlos voltou. Não porque a dor tinha sumido, mas porque ali ele encontrava força para seguir. Os irmãos o abraçavam, compartilhavam suas próprias lutas, mostravam que a fé não era sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. Um domingo, meses depois, Carlos estava no altar novamente. Dessa vez, não chorando sozinho, mas ao lado de um jovem que, como ele, chegará quebrado. E com voz firme, ele repetia as mesmas palavras que um dia o tinham salvado. Irmão, eu não sei como é a sua dor, mas sei quem pode curá-la. Vem comigo. Porque na CCB, o milagre não é só a cura, é a transformação. É ver um homem que entrou arrasado se tornar um instrumento de Deus. É perceber que, mesmo nas perdas, há um propósito. E que, no fim, nenhuma lágrima é desperdiçada quando entregue aos pés do Senhor. Carlos ainda sentia saudade, mas agora ela não o destruía. Porque ele havia aprendido que, na igreja, não se apaga a memória dos que amamos, aprende-se a vivê-la com Deus. E isso, para ele, era o maior dos milagres. O milagre completo. Aquele jovem ao lado de Carlos se chamava Mateus. Chegará à igreja arrastando culpas e um vazio que nem o álcool nem as noites sem fim conseguiam preencher. Mas ali, entre irmãos que também haviam sido restaurados, ele encontrou algo que nunca buscará: esperança com propósito. Carlos não lhe ofereceu respostas fáceis, mas uma verdade simples: Deus não tira a dor, mas entra nela conosco. Semanas depois, Mateus estava batizando o próprio pai, um homem que, anos antes, o havia abandonado. As lágrimas que caíram naquele rio não eram de tristeza, mas de um espanto sagrado. O mesmo Deus que consolara Carlos agora usava suas mãos para consolar outros. O ciclo se fechava não em cicatrizes, mas em testemunho. Reflexão final. A vida não nos poupa de perdas, mas Deus nunca desperdiça uma história. Carlos descobriu que o milagre não era apagar o passado, mas transformá-lo em ponte para que outros cruzassem de volta para a luz. A saudade ainda vinha, mas agora vinha acompanhada pela certeza de que, no reino, até as lágrimas são sementes. Lição de vida. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usará para te consagrar. Não é sobre esquecer a dor, é sobre deixar que ela te torne um farol. Porque a maior cura não é a ausência de feridas, mas a capacidade de, mesmo ferido, estender a mão. E assim, entre hinos e histórias resgatadas, a CCB seguia sendo o que sempre foi, um lugar onde Deus escreve finais novos com as páginas rasgadas que lhe entregamos.